Querido, segundo livro dos Reis, capítulo 5, eu quero pensar com você nessa noite sobre um tema nos levando à conquista de um milagre. Um texto bastante conhecido, mas eu queria lê-lo para juntos a gente lembrar aquilo que a palavra de Deus nos traz. Eu estarei lendo aqui na versão NVI, nova versão internacional, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu essa carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, ele ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu senhor, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse para que se lave e seja purificado. E assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Paramos por aí. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, só dá um grauzinho no ar-condicionado para mim, alguém aqui. Irmãos, eu estou vestido de pastor hoje, estou com calor da bexiga taboca. Então dá um grau aí, por favor, no ar-condicionado desse para nós. O que, Tato? Tu desligou? O Tato desligou o ar-condicionado. Pelo amor de Deus. Irmãos, é por isso que estava quente assim. Ô Tato, não atrapalha nós não, Tato. Mas vamos lá, irmãos. Uma história muito conhecida, minha e sua, inclusive há hinos, né, que falam de Naamã. E a história de Naamã, comandante do exército da Síria, ela é um exemplo poderoso
da maneira como Deus opera milagre na vida de pessoas que estão dispostas a obedecer e se humilhar diante dele. Porque Naamã, apesar do seu poder e do seu prestígio, Naamã tinha um grande problema. Ele era leproso. Não havia, à época, cura para a sua condição na medicina, do seu tempo, e o seu status não podia salvá-lo. Contudo, Deus operou um milagre na sua vida quando ele ouviu a sua palavra e obedeceu. E eu quero pensar com você nessa noite sobre quais atitudes podem nos levar a conquistar grandes milagres que nós esperamos, sonhamos, oramos para que eles aconteçam em nossa vida. Então, primeira atitude aí, anote aí, a primeira coisa, aprenda a ouvir pessoas simples que Deus usa. Aprenda a ouvir pessoas simples que Deus usa. Porque às vezes, irmãos, nós queremos, os de alto padrão. Nós queremos os importantes. Nós queremos os famosos. Diz a Bíblia que Naamã foi curado porque deu ouvidos a uma menina simples. Primeiro, uma menina cativa de Israel que servia em sua casa, apontou-lhe o caminho para a sua cura. Essa menina era tão simples que a Bíblia faz questão de esconder o seu nome. Não tinha importância nenhuma. Depois, lá no verso 13, os servos de Naamã, que também não são citados o nome, pessoas simples, também encorajaram Naamã a obedecer à palavra do profeta. Então isso nos ensina que Deus muitas vezes usa as pessoas que consideramos insignificantes para falar conosco. Se Naamã tivesse ignorado essas pessoas, ele não teria recebido o milagre. Ei! Quantas vezes nós estamos esperando que uma grande autoridade espiritual fale conosco, mas Deus quer usar pessoas simples para trazer a sua mensagem ao nosso coração? Nós precisamos ter humildade para reconhecer que Deus pode usar qualquer um para nos abençoar. Então não despreze a palavra daqueles que parecem pequenos, pois Deus quer falar também através deles. Aqui não acontece isso, mas eu vim de uma igreja em que, dependendo de quem pregava, a pessoa ia para a igreja ou não. Quem é que vai pregar hoje? Hoje é o pastor fulano, então hoje eu vou. Graças a Deus isso não acontece aqui. Mas hoje, eu quero provocar você a estar atento à voz de Deus, mesmo se ela vier de uma pessoa mais simples que você conhece. Ouça o que Deus tem a dizer, independente de quem Ele usa para falar com você. Essa é a primeira verdade que eu aprendo, a primeira atitude que eu aprendo com Naamã, ou com a história de Naamã, é que Deus usa quem Ele quer. E Ele usa as pessoas simples também para nos abençoar. Mas eu aprendo aqui uma segunda verdade, que é vencer a dúvida e se dispor a buscar o milagre. Vencer a dúvida e se dispor a buscar o milagre. Baseado nos versículos 3 e 4, Naamã já havia tentado de tudo para ser curado. É provável que ele já tivesse desanimado quando ouviu o conselho da menina. Mesmo assim, Naamã vence o desânimo e se dispõe a buscar a cura em Deus. Muitas vezes, as circunstâncias nos desanimam e às vezes já tentamos diversas soluções sem sucesso. Talvez você tenha buscado ajuda já em muitos lugares, em muitas pessoas, sem nenhum resultado para essa crise que você está vivendo, para esse problema que você está vivendo. No entanto, hoje, Deus está chamando você para buscar o seu poder, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, para realizar o milagre na sua vida. Então, não deixe o desânimo tomar conta de você. Ainda que pareça que está demorando, ainda que pareça que isso não vai acontecer, ainda que pareça que está longe o final dessa batalha, se você precisa de um milagre,
vença a dúvida, vença o cansaço e busque o Senhor, porque Ele é o único que pode fazer o impossível acontecer. Porque às vezes a gente diz, olha, isso é impossível. Que bom que você serve ao Deus do impossível. Mas olhando para essa história, eu aprendo uma terceira atitude para que o milagre aconteça. A terceira atitude é apresentar-se diante de Deus, não apenas para receber, mas também para dar. Ao olharmos aqui para os versos 5 e o verso 15, que nós não lemos, mas depois você pode olhar aí na sua Bíblia, é importante frisar que Naamã, ele não se apresentou ao profeta de Deus apenas para receber, mas ele trouxe ofertas generosas. Ele não era avarento, ele estava disposto a doar, ele estava disposto a investir no reino, ele estava disposto também a abençoar, porque muitas pessoas só buscam a Deus para receber, mas não têm um coração disposto a dar nada em troca. No entanto, o que Deus mais quer de nós é o nosso coração e a nossa adoração. E Ele deseja que nós nos apresentemos diante dEle com um coração de adorador, prontos para dar e não apenas receber. E eu estou dizendo aqui para dar adoração ao Senhor, uma vida de entrega ao Senhor. Ei, quando você busca um milagre, não vá a Deus apenas com as mãos estendidas para receber. Ofereça também a Ele o seu coração. Ofereça a Ele a sua adoração, ofereça a Ele a sua vida, ofereça a Ele o seu tempo, ofereça a Ele o que você tem de melhor, ofereça a Ele também os seus recursos. Esse é o presente mais precioso que você pode dar a Deus, a sua vida ao Senhor. Olhando para o texto ainda, dos versos 10 ao verso 14, eu aprendo aqui uma quarta atitude para que o milagre alcance as nossas casas. É vencer o orgulho e os preconceitos. Irmãos, como nós somos intolerantes. Como? Como nós somos preconceituosos. Como nós somos orgulhosos. Eu estou falando do ser humano. E quando esse ser humano ainda é o ser humano religioso, aí ele dobra isso com relação ao orgulho, com relação à intolerância, com relação ao preconceito. Mas quando eu olho para os versos de 10 a 14, eu aprendo que Naamã, ele quase perdeu o seu milagre por causa do orgulho. Ele achou que o profeta deveria sair e tratá-lo de forma mais honrosa. Ele também desprezou o rio Jordão, pensando que lá em Damasco, na sua terra, havia rios melhores, que ele não precisava ir então entrar num rio sujo, tendo lá na sua terra rios mais limpos. Contudo, os servos de Naamã que o acompanhavam, o persuadiram a obedecer, para que ele pudesse ali vencer o orgulho. Porque estava ali, irmãos, colocado diante dele algo muito mais do que apenas se banhar no rio. Pense em você que Naamã, um general de exército vencedor, diz a Bíblia que ele é um homem de batalha e que venceu muitas guerras. Então, olhando pelos olhos da fé, nós podemos imaginar aquele general fardado e cheio de medalhas das suas conquistas, das lutas que ele venceu, das guerras que ele travou e venceu. E possivelmente a sua farda cobria a sua lepra, cobria a sua enfermidade. E quando Eliseu, o profeta, o homem de Deus, diz que ele precisava se banhar naquele rio, ele precisaria se despir da sua farda, ele precisava tirar todas as suas medalhas, ele precisava tirar tudo, e ali possivelmente ele iria expor ali a sua lepra, iria expor a sua podridão, iria expor ali tudo aquilo que estava ruim, embaixo daquela farda cheia de medalhas. Quantas vezes nós estamos assim, com uma capa
cheia de orgulho, cheia de medalhas, cheia de honras, mas dentro podridão, dentro um vazio, dentro uma dor que corrói, dentro um orgulho que afasta pessoas, dentro um preconceito que, em vez de atrair, expele pessoas. Quantas vezes o nosso orgulho, os nossos preconceitos nos impedem receber o que Deus tem para nós. Nós queremos que Deus haja de acordo com as nossas expectativas, mas o Senhor, Ele age da sua maneira. Às vezes nós queremos que seja da nossa forma, queremos que seja do nosso jeito, mas é do jeito de Deus e não do nosso jeito. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você deseja, se você espera, se você necessita de um milagre, você esteja disposto a descer do seu pedestal, a vencer o orgulho, a vencer o preconceito e aceitar o modo de Deus agir, porque somente aqueles que se humilham diante de Deus também serão exaltados diante de Deus e dos homens. Mas eu aprendo aqui uma quinta atitude, quando eu olho para os versos 14 e o verso 17, que é obedecer radicalmente ao Senhor. Uma obediência radical, uma obediência integral. Naamã, ele foi completamente obediente à ordem do profeta. Ele mergulhou 7 vezes no Jordão, como ele havia sido instruído. Naamã não fez de qualquer jeito. Naamã não fez parcial. Naamã não, deixa eu dar 4 mergulhos. Não, já vou dar 5. Talvez no 5º mergulho, ele olhou para o seu corpo e já estava praticamente curado e falou, vou parar por aí. Não. Ele continuou. Porque a sua cura total só veio após ele completar o 7º mergulho, mostrando que Deus exige obediência total. Deus não aceita obediência parcial. Deus quer que nos submetamos completamente à sua vontade. Por isso Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Naamã, ele foi curado porque ele obedeceu radicalmente e isso resultou em uma transformação completa na sua vida. O problema é que a gente hoje quer tudo de maneira parcial. Nós queremos viver um evangelho light. Nós queremos viver um evangelho menos pesado naquilo que nós entendemos como peso. Mas entenda que para o Senhor, ou você é totalmente dele ou não é. E hoje Deus está chamando você para uma obediência radical. Não basta obedecer em partes, ou seguir só aquilo que lhe convém. A obediência completa, ela é o caminho para o milagre. Deus não tem compromisso com aqueles que só obedecem aquilo que convém, que lê a Bíblia e só retira o texto que lhe é conveniente. Assim, alguns leem a Bíblia como aquela antiga caixinha de promessa que Eduardo tinha na sua casa. Há 50 anos atrás tinha isso, na cabeceira da cama do Dudu, estava lá a caixinha de promessa. Ele acordava de manhã e ali, deixa eu ver o que Deus tem para a minha vida hoje. Aí tirava um versículo. O Senhor é o meu pastor e nada... Oh, glória! Ali, de maneira proposital, foram colocados somente versículos que trabalhavam a autoestima. Imagina você, Eduardo acorda, 7 horas da manhã, tira o versículo e diz, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Não, mas a Bíblia diz isso. Provérbios vai falar sobre isso, sobre gente preguiçosa. Mas esses versículos não nos interessam.
Nós queremos as partes boas daquilo que eu já disse que me convém, mas Deus não faz nada com parcialidade. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite, dizendo para você que, assim como Naamã, todos nós que precisamos de um milagre em nossas vidas, precisamos ter em mente essas atitudes que Naamã teve. Talvez o que nos separa do milagre seja o orgulho. Talvez o que nos separa de um milagre seja a falta de disposição para ouvir. Talvez o seu milagre ainda não chegou por causa da obediência parcial. Mas com essas 5 atitudes que levaram Naamã a um grande milagre, eu queria convidar você a pensar sobre isso, a pensar que Deus usa pessoas simples, que nós precisamos vencer as dúvidas. Vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Apresente-se diante de Deus com um coração pronto também a doar, não só a receber. Esteja disposto a doar também. Vença os orgulhos e os preconceitos. Seja mais tolerante. O fato de alguém pensar diferente de você não o faz inferior. E quem disse que quem está certo é você? Irmãos, eu penso que nós vamos ter no céu uma grande surpresa. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas eu gostaria de repetir. Eu penso que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos encontrar gente lá que a gente tinha certeza que estava no inferno. E nós vamos procurar gente lá que nós temos certeza que está no céu e não vamos encontrar. E olha que eu estou sendo bonzinho, partindo do pressuposto que nós vamos estar lá, tá? Que vai que... Porque a nossa forma de ver é diferente da forma que Deus vê. Quando Deus mandou que o profeta Samuel fosse ungir o rei Davi, Deus alertou o homem de Deus dizendo: olha, não olhe para a aparência, tá? Porque se você olhar para a aparência, você vai errar com relação ao ungido. Porque quando Samuel chega na casa do pai de Davi, ele se depara com o irmão mais velho, que já era homem de guerra, já era um soldado. Ou seja, humanamente falando, esse é o rei. Só que Deus tinha um propósito para a vida de um menino ruivo que estava lá na roça, cheio de carrapicho, cuidando das ovelhas do seu pai. Nem Jessé sabia o quanto Davi era tão importante para Deus. Tanto que a mesa estava posta para o profeta almoçar. Já estava tudo certo ali, eles já iam almoçar. Quando Samuel pergunta: ué, só tem esses filhos? Está aqui a mesa pronta, só tem esses filhos? E aí Jessé falou: não, tem um caçula que está lá da roça. Não, então manda chamar ele, porque a gente não almoça enquanto ele não chegar. Ou seja, ele já estava excluído, inclusive, da mesa do pai. Quantos preconceitos nós temos, só porque alguém pensa diferente de mim? Só porque alguém entende a religião diferente da forma que eu entendo? Só porque alguém interpreta a Bíblia da forma diferente de como eu interpreto? E eu estou falando só nesse conceito teológico. Mas se nós abrirmos o leque e sairmos lá para fora, quantos preconceitos nós temos porque alguém pensa politicamente diferente de mim? Quando alguém torce por um time diferente do meu, ou qualquer outra coisa parecida, nós somos extremamente preconceituosos. É óbvio que o Flamengo é o melhor de todos, mas mesmo assim, ainda assim, nós vamos amar a todos. Queridos, eu quero finalizar essa palavra convidando você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos.
E quem sabe seja esse momento, o momento de se humilhar diante de Deus e pensar que se há algo em sua vida que precise de um milagre, quem sabe é a hora de descer o seu Jordão, deixar o seu orgulho de lado e se apresentar diante de Deus com o coração disposto a obedecer. Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, que Deus está pronto para realizar milagres, mas Ele espera que nós nos entreguemos completamente a Ele. Então, se Deus está tocando o seu coração para se quebrantar e buscar um milagre, eu quero convidar você que nesse momento esteja orando por isso. Eu queria convidar meu irmão Márcio, vem cá Márcio, orar conosco. Márcio, que já foi nosso vice-presidente aqui na nossa igreja, membrou conosco muito tempo, ele, Ledisônia e os meninos, Emã e Enzo, e agora, por causa do trabalho, já está distante da nossa igreja há algum tempo, mas sempre que pode estar aqui, tendo em vista que seus pais são membros desta igreja, eu queria, Márcio, que você estivesse orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nessa noite Deus realize milagres na vida daqueles que necessitam. Amém, igreja. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor, de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa, ó Pai. Obrigado pelas vidas, ó Pai, famílias que aqui se encontram presentes, ó Pai. Visita, Senhor, aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, seja com eles, ó Pai, onde estiverem. Mas neste momento, ó Pai, queremos pedir que o Senhor esteja movendo os nossos corações, ó Pai, quebrando nosso orgulho, quebrando nosso preconceito, ó Pai, e nos fazendo cada vez mais dispostos a servir ao Senhor de coração, ó Pai, com integridade, com simplicidade, ó Pai, sem qualquer tipo de barreira que nos impeça de encontrar aqueles irmãos que ainda se encontram perdidos, ó Pai. Que o Senhor possa nos fazer ser instrumentos, ó Pai, do Teu amor às pessoas, ó Pai, e que cada dia mais possamos sentir o desejo de se servir melhor, ó Pai. Obrigado por essa igreja, a agência do Senhor aqui nessa cidade, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a vida de cada um, o ministério do pastor Márcio, ó Pai, e todas as atividades aqui desenvolvidas, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando realmente cada coração aqui, a cada pessoa aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando e levando consigo, ó Pai, para as suas casas. Obrigado, ó Pai, pelo início dessa semana, que seja uma semana de vitórias em nossas vidas, ó Pai, mas sobretudo uma semana que nós possamos, ó Pai, olhar para o nosso interior e aprender, ó Pai, cada dia mais de Ti. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos, grato por todas as coisas, ó Pai, que o Senhor nos tem dado, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor é misericordioso para conosco, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.